Notícia na tarde. Oferecimento Las Lenhas. Apresentação Renato Igor. Notícia na tarde aqui na CBN Diário. Em instantes estaremos em parceria com a TV Com. E o seguinte, você já fez o caminho de Santiago de Compostela? Pensa em fazer? Já ouviu falar muito sobre a história? Sobre o lado místico do caminho? O que muda na vida das pessoas? Quem já fez? Depois de fazer, se mudou alguma coisa? O que simbolizou? O que significou esse trajeto, nessa caminhada na vida de cada um? Pois bem, nós estamos na companhia aqui do escritor Beto Colombo, também do Abel Olivo, que é empresário, e também Miri Librelato, que também é empresário. Os três já fizeram o caminho de Santiago de Compostela. Agora o Beto Colombo já fez 3 vezes, Beto, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes. Exatamente, fiz 3 vezes. Fizeste 3 vezes. Tá, os demais, uma vez cada um, mais de uma vez? Foi uma vez. É isso? Uma vez. Uma vez. Uma vez. Tá, nós temos aqui o caminho, né? Um guia. Bom, você nos traz aqui 3 obras, né? Mas vamos falar basicamente nessa fase inicial aqui, Beto, do guia, que me parece bem prático, um guia de bolso, um guia para quem vai caminhar. O guia para quem vai fazer o caminho, é isso? Exatamente. Então, depois de ter feito o primeiro caminho, muitos amigos me procuravam para pedir dicas, né? Tá, o que eu faço, o que eu levo, tu tens mapa do caminho? E eu comecei a dar dicas, primeiro tirava cópia, entregava para as pessoas, depois fiz um livreto. E fiz assim 50, 60 cópias desse livreto e o pessoal pedia, eu dava esse livreto, acabei dando esse livreto todo, né? E eu comecei a perceber, Renato, que as perguntas eram as mesmas. O que tu acha? Eu vou de tênis, vou de bota? Da onde eu parto? Como é que é a preparação? Eu disse, poxa, se as perguntas são as mesmas, por que não registrar isso? Então, quando nós decidimos fazer o caminho, nós 3 e mais 2 colegas, fazer o caminho em outubro de 2014, aí eu resolvi fazer um guia que nós levamos para o caminho. Um que era os mapas e o outro com dicas sobre o caminho. 2 livretozinhos. E durante a caminhada a gente percebeu que os membros do grupo pegavam aquele que tinha um mapa e faziam as anotações nos próprios mapas, tal. Disse, poxa, não precisa 2, né? Pode ser só um. E dessa caminhada de 2014, que nós fizemos o caminho francês de 814 quilômetros, surgiu então esse guia, né, que tem o antes, como se preparar, o que levar, né? Por exemplo, uma dica simplesinha assim, ó, vou de tênis ou vou de bota? A nossa dica é que vai de bota. A primeira vez que eu fui de bota de trek, mas a bota com o meu número. O que aconteceu? Eu enchi meu pé de bolha, perdi unhas. A bota, a gente descobriu durante a caminhada que a bota tem que ser 2 números maiores. O pé vai inchando, vai ficando machucado e tal. E na descida, que dizem que todo santo ajuda, na realidade, na descida acho que o santo empurra, porque o pé vai para frente, bate as unhas na frente, enche de bolhas. Então, dicasinhas simples, assim, comprar uma bota 2 números maiores, a mochila não pode passar dos 2 dígitos. Tá, agora deixa eu fazer uma provocação aqui, eu vou começar com o Abel. Na medida em que o guia ele já passa uma experiência, uma percepção de quem já fez o caminho, a ideia do caminho não é justamente aquela história de desapegar, de repente cada indivíduo ter a sua própria percepção. O guia, de certa forma, ele não diminui isso? Não. Eu acho que o guia ele ajuda nesse aspecto, porque, vamos dizer, o caminho é uma introspecção tua. Não tem nada a ver com o guia. O guia ele serve de preparo, né? Por exemplo, essas dicas faz com que a minha experiência foi que eu não tive, por exemplo, nenhuma bolha, né? Então eu pude aproveitar muito melhor o caminho, né? Em função dessas dicas que foram feitas, né? Pelo Beto, né? O preparativo que nós tivemos, né? Com as caminhadas que fizemos. Então, pelo contrário. O que representou para o senhor o caminho? Foi uma aventura, um desafio ou simbolizou algo a mais? Olha, Renato, o caminho ele continua passando ainda, né? Mas para mim, eu fui para me desafiar. Mas me explique, por gentileza, o que significa se o caminho continua passando ainda?
São situações que se pega na vida aí, vamos dizer, eu tenho negócios, estou trabalhando hoje a minha sucessão, tenho 3 filhos. Então essa conversa com os filhos, essa paciência, vamos dizer, relembrar o caminho em determinadas discussões que tu tá. Então isso tudo te ajuda a dar mais tranquilidade, dar um pouco mais de equilíbrio nas decisões. Então uma série de coisas. Agora, Renato, isso são tudo experiências próprias, experiências pessoais. A minha experiência pode não ser a tua, se tu um dia fazer o teu caminho, como não é. Exatamente. Qual foi o grande aprendizado do senhor, no caso do caminho? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos companheiros da mesa. Eu diria que não se faz o caminho trazendo ou buscando um único aprendizado. Agora, assim, eu diria que principalmente para mim, é lógico que você sair do seu dia a dia, de empresa, de família, e pensando em ficar 35 dias fora, esse, na verdade, é um primeiro desafio para a grande maioria. É lógico que vem o físico, o psicológico, mas eu, se fosse citar um proveito, um benefício que me trouxe, foi hoje, com certeza, assim, eu ser uma boa companhia para mim. Hoje eu me sinto bem estar comigo. E algo que as maioria das pessoas, eles querem correr para as festas, para as baladas, para os encontros, porque acham que estar sozinho já é depressão, já é tristeza. E o caminho ensina que não, que a gente estar com a gente, se for uma boa companhia para nós mesmos, a gente se torna uma pessoa boa. Isso foi um aprendizado que eu trouxe de lá, já tinha um pouco de convicção, e que veio ainda um pouco mais certa sobre isso. Tá, agora 814 quilômetros. Em quantos dias vocês fizeram? Nós fizemos em 27 dias. 27 dias. Caminhamos bem, muito. O grupo estava muito bem preparado, né? O caminho, ele inicia exatamente quando tomamos a decisão de ir, né? O sonho, vamos fazer. Isso aconteceu 6 meses antes, Renato. Aí começamos a nos preparar, né? E academia também? Sim, academia para reforçar as costas, a lombar, o joelho, tornozelo. Tu imagina que nós colocamos uma mochila de, no meu caso, 8 quilos nas costas, né? O tempo vai passando, essa mochila parece ter 1 tonelada, né? Isso, a gente começa com 8 quilos e termina no final do dia com 20 quilos nas costas. Então, essas fases todas da preparação, do sonho, da preparação, depois, quando nós nos damos conta que estamos no caminho, que inicia o caminho, é uma experiência fantástica. E no caminho, Renato, não tem como nós fugir de nós mesmos, né? É um caminho introspectivo, um caminho que sai da mente, vai para o coração, é medular. Às vezes dói na alma, tá? Dói na alma e tem que ficar ali, né? Bom, o seguinte, o desafio maior, ele é físico ou é mental? Para daqui a pouco, depois, o repórter CBN. 13h11, 19 graus a temperatura. Seguimos falando aqui do caminho de Santiago de Compostela e o guia lançado pelo Beto Colombo e amigos. Posso chamar assim? Beto Colombo e amigos? Tá certo? O guia de Santiago de Compostela, né? O guia para quem for fazer o caminho, quer fazer o caminho. Seu Juca Beraldi aqui, ó, conhecidíssimo da turma, tá dizendo, grande ouvinte, amigo nosso aqui, o seu Juca tá dizendo assim, ó: o Abel foi meu patrão durante 14 anos, gente de primeira. Queria agradecer o Juca aí pela mensagem e dar um abraço para ele e a Silmar aí. Maravilha. Ele fez o caminho, hein? Fez o caminho, sei que ele fez o caminho. E pelo que eu tô sabendo, motivado pela história de vocês aí também, né? Que legal. Isso é muito bacana. Bom, eu recebi uma outra aqui também, uma mensagem aqui do Admir Ronsoni, um abraço para os 3. E mandando um abração dizendo que são todos aqui, sangue bom. É o Admir Ronsoni que está nos ouvindo aqui. Bom, eu havia feito a seguinte pergunta, antes aqui da virada para o repórter CBN, estamos com Beto Colombo, que é escritor, Abel Oliva, empresário, e Miri Librelato, também empresário. O que está como maior desafio, Miri, nos 814 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela? É a distância, o cansaço físico ou é o desafio mental? Eu diria que o caminho se divide em 3 etapas. Ele precisa muito do físico, precisa bastante do psicológico e também penso que tem que ter um pouco de espírito aventureiro, porque o caminho vai precisar disso. Então, juntando esses 3 quesitos, eu acredito que assim, a pessoa
preparado, dizer que está preparado 100% para o caminho, ele tem que começar a fazer para ver se vai conseguir. Agora, tendo esses 3 quesitos, psicológico, físico e um pouco de espírito aventureiro, porque o caminho vai exigir isso, a pessoa pode dizer que está começando a se preparar para o caminho de Compostela. Do ponto de vista de gestão, né? Estamos aqui diante de empresários, muda, se utiliza algum conhecimento ou vários conhecimentos durante o caminho que se pode aplicar na vida empresarial? Com certeza. Muita coisa dá para se aproveitar. Vai desde o desafio de fazer o caminho. Isso não é uma coisa que tu traz para casa, né? Tu conseguiu fazer o caminho, tu pode fazer o caminho. Por que tu não consegue fazer um planejamento quando tu faz na tua empresa? Tu tem que conseguir fazer. Se tu planejou, se tu tiver persistência, se tu tiver preparo, né? E aí vem a questão da gestão também, trazendo para o nosso dia a dia. Então, o caminho mostra isso, mostra que tu tendo determinação, tu faz, tu consegue. Agora, o que a gente escuta muito, né, em quem já fez, por parte de quem já fez o caminho de Santiago de Compostela, é a questão de você desperdiçar, você eliminar o supérfluo, né? Desapegar daquilo que não é essência, daquilo que não é realmente importante na vida da pessoa. Bom, no caso de 3 empresários de sucesso, quer dizer, a questão dos bens materiais não é problema para vocês. Quer dizer, já atingiram os objetivos do ponto de vista profissional, de empreendimentos, do empreendedorismo, né? Do ponto de vista da relação com as coisas, com a matéria, isso aí muda também? Eu lembro que na primeira vez que eu fiz o caminho, a minha mochila foi muito pesada. Eu fui com 11 quilos e acabei com 5,5. Então, quando eu voltei, eu comecei a repensar o cargo na associação comercial, que eu já não queria mais. Comecei a esvaziar minha mochila. Participava de diversos movimentos da Igreja Católica. Passei a participar de alguns. Eu dava palestra no estado, no Brasil todo. Comecei a escolher algumas, uma por mês. Mais seletivo, né? Adorava ser paraninfo, uma por ano. Então comecei a esvaziar minha mochila a ponto de me desapegar dessas coisas, me desapegar de palco, me desapegar de cargo. Hoje, por exemplo, nós temos empresa assim, mas eu não sou presidente de empresa, não participo de empresa. Hoje a minha tarefa, com o aprendizado do caminho, é desapegar dessas questões de título, eu sou isso, eu sou aquilo. O que nós somos? No caminho a gente aprende que desse mundo que está aí, nós somos a parte menor. Aquele caminho que está ali, aquela pedra que está lá, é mais importante do que eu, porque ela viu Júlio César passar por ali, ela viu São Francisco passar por ali, ou seja, ela viu Tiago passar por ali. O que eu vi? Eu sou a menor parte que existe. E às vezes nós, como empresário, nós nos achamos que somos o rei da cocada, como se diz, achamos que somos o cara, o centro das atenções. E nós não somos nada, somos pouca coisa. Uma rodada final aqui nesse tema, eu queria saber a opinião dos senhores também. Na relação com a matéria, com a coisa física, mudou algo? Muda. Dá para dizer que o caminho ele interfere em qualquer situação e em qualquer setor. Isso, com toda certeza, assim, se a pessoa vai para o caminho também já um pouco truculenta, um pouco brava, um pouco cismada, a mudança tende a ser um pouco mais lenta, mais dificuldade. Agora, se a pessoa vai aberta a escutar o caminho, porque o caminho ele fala, o caminho ele mostra, ele indica. Então, se a pessoa vai aberta a escutar, a ver o que o caminho fala, com certeza as mudanças elas acontecem em todos os setores. Para o senhor? Eu diria o equilíbrio, Renato. Não tanto material, nem tanto o ser. Eu acho que o caminho te mostra que, para mim, mostra que o equilíbrio é a palavra que eu acho que tu leva para a vida, né? Muito bem. Queria muito agradecer a presença dos 3 hoje aqui conosco. Grande papo, gostei demais aqui. Beto Colombo, escritor, empresário. Também os empresários Abel Olivo e Mir Librelato. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco. Uma ótima semana. Muito agradecido. Aqueles que quiserem participar do lançamento, então é dia 8, né? Quarta-feira, às 8 da noite. Amanhã? Amanhã. Ah. Amanhã. No Beira Mar Shopping, no térreo, ali no Café Niero, na frente do Capitão Malagueta.
Por favor. Amanhã às 8 da noite, então. 8 da noite. Vamos passar um curta-metragem que a gente fez do caminho. Opa, que legal. Fica bem legal. Tá certo. Bom, e o guia está à disposição aí no mercado, né? Isso mesmo. Todas as certo. livrarias, está no iBooks também. Maravilha. Beto Colombo, Compostela, passo a passo. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco. Notícia na tarde, agora 13, 18, 19 graus a temperatura. Notícia na tarde.